Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 10 de agosto de 2024, celebramos São Lourenço, diácono e mártire. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 a 26. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, ele produz muito fruto. Ou seja, é preciso, amados irmãos e irmãs, que a gente perceba: eu preciso deixar de ser quem eu sou para me tornar quem eu posso ser em Cristo. Ou seja, né? Por exemplo, se o grão de trigo continua só um grão de trigo, você continua sendo a mesma pessoa, ele não muda, ele não se torna uma pessoa melhor. E lembre, as mudanças principais acontecem dentro de nós. Por isso, aquele grão de trigo começa essa mudança e vai se tornando uma árvore, ou seja, vai se tornando justamente aquele que vai produzir fruto. Porque se a semente não morre, ela não se torna, então, a árvore ou a planta que deve produzir os seus frutos. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus precisou aprender a ser obediente. Vejam o que ele diz lá em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ou seja, Jesus quer permanecer sendo quem ele é. Mas ele diz, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que Deus deseja, que seja feita a vontade de Deus. Então, Jesus está disposto a se tornar quem Deus quer que ele seja. E assim, amados irmãos e irmãs, mostrando, Jesus nos mostra que o mais importante não é o que eu quero, mas sim aquilo que eu devo fazer. Compreendamos, amados irmãos, aquela frase que a gente repete nas Santas Missas, ó. Criança só faz o que quer, ou seja, criança, ela só quer ser criança, ela não quer mudar, ela não quer ser melhor. O adolescente, amados irmãos e irmãs, ele só faz o que os outros querem, ou seja, o adolescente, ele não se sente, digamos assim, ele nem se sente adulto, nem se sente mais criança. Então, ele fica ali naquele intervalo. Então, ele quer ser aceito. Então, ele é aquela pessoa que quer agradar a todo mundo. E, infelizmente, amados irmãos e irmãs, né, quem quer agradar a todo mundo acaba desagradando a si mesmo. Mas o adulto, pelo contrário, amados irmãos e irmãs, ele nem quer fazer o que ele quer, né? E nem o que os outros querem. Por quê? Porque ele percebe que aquilo que os outros pensam dele não muda nada, né? Então, amados irmãos e irmãs, o adulto ele quer apenas uma coisa: fazer o que é certo. Porque é isso que traz paz ao coração dele, né? Ou seja, amados irmãos, o adulto ele percebe que aquilo que Deus quer é o melhor para a sua vida. É assim, amados irmãos e irmãs, Jesus também nos convida, né, pela oração do Pai Nosso, né, dizendo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que seja feita a vontade do Pai. Ou seja, aquilo que Deus quer para nós. E assim, amados irmãos e irmãs, nós somos convidados também, né, a confiar em Deus. Por quê? A colocar em Deus a nossa confiança. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Foi Ele que nos criou e Ele sabe qual é a nossa vocação. Lembrando aquilo que Jesus diz lá no capítulo 25 de Mateus: ó, vinde benditos do meu Pai, para o prêmio preparado para vocês
desde a criação do mundo. Ou seja, Deus nos vocacionou a nos tornar pessoas excelentes, pessoas maravilhosas, mas muitas vezes a gente iludido pelo mundo, fazendo só o que quer, fazendo só o que os outros querem, acabamos nos afastando do projeto de Deus, que é aquilo que Deus quer para nós. Então, a gente tem que perceber, amados irmãos e irmãs, que o propósito de Deus para a nossa vida é muito melhor. Então, eu vou me tornando, não o que eu quero, não o que os outros querem, mas aquilo que Deus quer para mim. Por isso Jesus diz também que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é claro, mas por que aquele Jesus diz isso? Porque ele sabe que o que Deus quer é o melhor para ele. E é claro, é o melhor para todos nós. E quando nós aceitamos, amados irmãos, né, a vontade de Deus, a gente deixa de lado todos os fardos do mundo, né? Toda essa obrigação de fazer só o que eu quero, de fazer só o que os outros querem, e passamos a buscar a paz, ou seja, a carregar sobre os nossos ombros somente a cruz de Cristo. Porque lembrem, às vezes a gente reclama, minha cruz é muito pesada, aquela coisa toda, e o que é que acontece? Nós estamos muito enganados. Por quê? Porque, vejam, o amor é cruz. Pelo contrário, o ódio não é cruz. Veja Jesus diz, veja na oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor. E o que Deus quer é o quê? Que nós carregamos a cruz do amor, mas muitos de nós carregam o ódio. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Muitos preferem o fardo da ofensa do que o perdão. Tem pessoa que diz, eu não perdoo fulano nem para ir para o céu. Veja que coisa triste. Ele prefere carregar o fardo do mundo e ir para o inferno do que jogar fora o fardo e abraçar o perdão que é cruz. Então, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós percebamos. Vamos repetir a oração de São Francisco. Ó. Onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Né? Vejam essa oraçãozinha que eu coloquei aqui do lado, né? A meditação franciscana. Por quê? Porque a gente não vai receber aquilo que a gente quer. Veja, porque criança só faz o que quer, mas a gente vai receber aquilo que a gente é. Então, por que é importante? Porque o adulto, ele faz o que é certo. Por quê? Porque ele busca fazer o que está de acordo com aquilo que ele é. Aquilo que traz paz para o coração, aquilo que ele sente que é a sua verdade. E hoje, amados irmãos e irmãs, somos convidados a isso, a fazer o que é certo, a fazer aquilo que está de acordo com o que a gente é, ou seja, está de acordo com aquilo que a gente quer se tornar. Hoje nós somos semente, mas um dia seremos árvores, árvores que vão produzir muitos frutos de amor, de perdão, de misericórdia. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.